Olá, meus irmãos, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Eu venho a cumprimentá-lo a todos na paz de Cristo Jesus, no amor e na sua graça. Quero agradecer a você que nesta manhã, hoje, segunda-feira, você já começou o seu dia aí na Sala da Esperança, estudando, aprendendo, ouvindo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Quero dizer para você que você será muito recompensado, muito abençoado por Deus quando você começa o seu dia buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E você pode ter certeza que a bênção de Deus é que depois de todas as coisas serão acrescentadas. Tá? Queridos, Crisóis de Satanás é o título da nossa lição de hoje. Nós iremos estudar o capítulo 5, de verso 8 até o verso 11 do livro da primeira carta do apóstolo São Pedro. Tá? Mas antes disso, eu quero orar com você. Convido você, na medida do possível, a fechar os seus olhos e vamos juntos falar com o nosso Deus. Ó Deus amado querido, muito obrigado porque tivemos a oportunidade, somente pela Tua graça, de nesta manhã podermos mais uma vez acordarmos ao chamado do Teu Santo Espírito. E agora, Pai Santo, nós estamos prontos para ouvir a Tua voz. O nosso coração está aberto, a nossa mente também está aberta, querido Deus, e pedimos a iluminação do bom e santo Espírito, nosso professor, neste momento, para que ele nos ensine a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, Crisóis de Satanás. Muito bem, e a lição que nós vamos estudar hoje, tá? E eu quero ler com você. Quero ler com você estes versos, do verso 8, do capítulo 5 da primeira carta de Pedro, até o verso 11. Nós temos aqui uma mensagem, queridos, muito extraordinária, uma mensagem muito poderosa, mensagem de conselho e advertência para nós, o chamado de Deus para que nós venhamos a tomar muito cuidado. Eu começo aqui a partir do verso 8. Diz assim, olha, seja sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Queridos, aqui o apóstolo São Pedro, é óbvio que ele tem argumentos importantíssimos para nos informar a respeito de Satanás, porque ele passou exatamente, queridos, por esse crivo de tentações e caiu feio. Graças a Deus, porque Pedro, ao ouvir a voz de Jesus, ele levantou, Claro que Jesus ergueu as suas mãos, puxando-os, e levantou Pedro ali de onde eles estavam, caído pelos ataques de Satanás. Você sabe muito bem, naquela noite do julgamento de Jesus, de quinta-feira para sexta, Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E Pedro, cheio do eu, cheio do seu orgulho, ele diz: todos poderão te trair, menos eu. Eu vou até a morte, jamais o trairei. Mas naquela noite, naquele momento, Pedro não somente traiu a Cristo Jesus, mentiu dizendo que não o conhecia, e com isso ele estava ainda amaldiçoando o seu Salvador. Mas, queridos, naquele momento, quando Jesus, naquela sala de audiência, estava sendo julgado,
atravessou ali os olhares brilhantes de Jesus até Pedro. Olhares de compaixão, de misericórdia e de amor. E naquele momento Pedro lembrou exatamente das palavras de Jesus. E com seu coração triste, angustiado por ter traído o seu Salvador, negado o seu Salvador, ele saiu dali desesperado, chorando, com o seu coração cheio de arrependimento. Porque Jesus, queridos, naquele momento dirigiu o seu olho, o seu olhar para Pedro. Não um olhar de condenação, mas um olhar de compaixão e ternura. Um olhar dizendo: Pedro, você caiu, mas você pode levantar. Pedro, queridos, ele tem muitas e muitas experiências para nos mostrar exatamente aqui, através dessa advertência, para termos o cuidado de não cairmos nas mesmas tentações. Eu queria mencionar aqui alguns pontos importantes para o seu e o meu aprendizado. Primeiramente, querido, o conselho é: seja sóbrios e vigilantes. O que é sobriedade? Uma mente iluminada. Pedro está dizendo ser sóbrios. Nunca devemos permitir, em primeiro lugar, que a nossa mente, meus queridos, esteja corrompida com o pecado. Mas precisamos estar lavados no sangue de Cristo Jesus. Outra coisa, não devemos permitir ou mesmo introduzir no nosso corpo certos tipos de alimentos e bebidas alcoólicas que vêm fazer com que a nossa mente ela fica embotada ou sobrecarregada de tal maneira, querido, que nós não tenhamos sobriedade, esclarecimento ou, queridos, iluminação para compreendermos a vontade de Deus. E é óbvio que, desta maneira, Satanás ele tem aí, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão com muita facilidade para levar esta pessoa que está desta forma ao pecado. Por isso, Pedro diz que nós devemos viver de forma sóbria e vigilantes. Precisamos orar constantemente, queridos, mas além da oração, precisamos também ser vigilantes. Por quê? Ele diz aqui que o inimigo, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Não sei se você alguma vez já teve a oportunidade de ver bem de perto um leão quando ele está faminto. Como ele ruge, como ele fica ali assim disposto a devorar qualquer coisa que chega diante dele. E é exatamente dessa forma que Satanás ele se apresenta. É exatamente dessa forma que ele está neste momento, procurando alguém para devorar, para destruir, para levar à morte, levar à destruição, acabar, terminar. Queridos, somente se nós estivermos sóbrios e vigilantes é que nós vamos conhecer exatamente a forma como ele se apresenta, com a sua ironia. E é óbvio que pelo poder de Cristo Jesus, a sua graça, nós iremos fugir da sua presença. O conselho de Cristo Jesus para nós é: resiste-lhe firmes na fé. Nós precisamos resistir os ataques de Satanás pela fé, na graça e no poder de Cristo Jesus. Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, se eu não me engano, aliás, 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Cristo Jesus, que venceu na cruz, em meu favor e em seu favor, os ataques de Satanás.
Resista-lhe firmes na fé, queridos. E diz aqui que nós devemos entender e saber que nós não somos os únicos que somos tentados, mas os nossos irmãos em todo o mundo também são tentados, também sofrem os ataques da ironia de Satanás. Tá? Mas aqui diz assim, olha, o verso 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Que promessa maravilhosa! Saber que nós temos um Deus que está conosco, sabemos que esse Deus ele nos vai capacitar, nos vai fortalecer, esse Deus maravilhoso ele irá nos aperfeiçoar, irá nos fundamentar na sua palavra, nos deixar prontos e preparados para vencer pela sua graça todos os ataques de Satanás e sermos vitoriosos. Isso é maravilhoso, não é? Cristo Jesus está conosco. Ele venceu na cruz, queridos, por você e por mim. Você não precisa ser derrotado por Satanás, pelas suas tentações, tá? Porque Jesus venceu para você. Agora, queridos, a Ele seja o domínio para sempre. Quem é esse que tem o domínio para sempre? Cristo Jesus. Você precisa permitir que Jesus ele tenha o domínio da sua vida. Ele tenha o controle da sua vida. Você precisa abrir o seu coração e dizer para Jesus que Jesus ele pode atuar dentro de você, transformar a sua vida, te fortificar e fortalecer, para que você possa vencer todos os ataques de Satanás, por mais sutis que sejam. Porque geralmente ele apresenta com ataques, queridos, com muita sutileza, bem disfarçado. Tá? Mas quando nós estamos sóbrios e vigilantes, vigiando constantemente, sendo iluminados, suplicando a Deus pelo Espírito Santo a nos iluminar a nossa mente, você pode ter certeza que por mais sutil que sejam as tentações do inimigo, você vai perceber e você vai afastar, você vai distanciar e você vai vencer. Tá? Pedro escreveu essas palavras no contexto da reação aos ataques satânicos. É a fé cristã. Mas como mencionamos, Satanás ele atua de diferentes maneiras. Embora devemos estar cientes da realidade do poder do nosso inimigo, nunca podemos desanimar, pois precisamos sempre nos lembrar de que Jesus derrotou Satanás. E enquanto estivermos ligados ao Senhor, apegado a Ele com fé, nunca seremos vencidos por causa da cruz. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Podemos dizer amém? Amém. Aleluia, graças a Deus. Porque a cruz de Cristo, ali, quando Jesus diz, Pai, está feito, Jesus estava dizendo, Pai, o inimigo foi vencido. A sua cabeça foi espesoteada. Eu quebrei a sua cabeça na cruz. Agora o homem, a humanidade, tem direito pela tua graça, ó Pai, de entrar no reino dos céus. Era isso que Jesus estava mencionando quando ele diz, está feito. O que precisava ser feito, foi feito. E ali Jesus entregou a sua vida. Ele morreu por mim e morreu por você. Ele venceu Satanás. Satanás reuniu, querido, todos os demônios naquele momento para fazer tudo o que era possível para fazer com que Jesus pudesse desistir de morrer por mim e por você. Mas ele não conseguiu. Ele foi derrotado. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, queridos, você não pode ser derrotado.
Você não pode ser derrotada por Satanás. Por mais que você esteja nesse momento passando por dificuldades, passando por problemas, passando neste momento por tentações, quem sabe desanimado, desanimada, quem sabe você está imaginando que você nunca consegue vencer, você sempre foi derrotado, tire da sua cabeça. Você foi criado por Deus, você foi salvo por Cristo Jesus para ser um vencedor, para ser uma vencedora. Isso é obra satânica que está colocando sobre você, para que você vive sobre essa depressão, essa tristeza, essa angústia no seu coração. Mas Jesus está contigo. Você precisa levantar de onde você está. Você precisa segurar nas mãos de Jesus e você vai ser vencedor. Mais do que vencedor pela graça de Cristo Jesus. Tá? Queridos, eu gostaria de compartilhar com você um pensamento, na verdade uma visão da escritora Ellen White. Tá? Primeiramente, queridos, aqui no livro, deixa eu só procurar aqui, que eu quero ler com você essa parte aqui que é muito importante. Tá? E depois eu quero ler outro texto no livro Desejar de Todas as Nações. Eu estou encontrando já aqui. Encontrei. Eu vou ler aqui com você. Está escrito no livro no Primeiros Escritos, na página 191. Diz assim, olha. Satanás aconselhou-se com seus anjos, seus demônios, e com ódio violento ao governo de Deus ele disse que enquanto ele retivesse o seu poder e autoridade na terra, seus esforços deveria ser 10 vezes mais forte contra os seguidores de Jesus. Querido, você prestou atenção? Ele diz assim, olha, enquanto eu tiver poder sobre a terra, eu vou exercer o meu poder 10 vezes mais sobre todos aqueles que são seguidores de Jesus. Em nada havia prevalecido contra Cristo, disse ele. Por mais que eu tentei, eu não consegui derrotá-lo a Jesus. Mas ele diz assim, olha, mas deveria derrotar seus seguidores. E vou lutar e esforçar o quanto puder 10 vezes mais para derrotar os seus seguidores, se possível. Graças a Deus, queridos, porque ele não tem esse poder todo sobre você. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus não foi derrotado. Ele diz, eu vou fazer todo o esforço possível, 10 vezes mais, para que, se possível, eu possa derrotá-los, todos os seguidores de Jesus. Veja mais, em todas as gerações, deveria procurar por ciladas, ele diz, aqueles que crescem em Jesus. Referiu-lhes que Jesus tinha dado aos seus discípulos poder para repreendê-los e expulsá-los e para curá-los aqueles a quem fosse afligido por ele. Então os anjos de Satanás saíram como leões a rugir, procurando destruir os seguidores de Jesus. Primeiros Escritos, página 191. Queridos, agora você conseguiu compreender, conseguiu entender de onde é que vêm os problemas, as provações, as dificuldades que você passa? Exatamente porque Satanás está irado contra você. Exatamente porque ele está lutando para derrotar os seguidores de Jesus. Apocalipse 14 vem mostrando para nós, queridos, que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus são alvos de Satanás.
são alvos de Satanás para ser tentado conforme a sua ira, que ele está irado. Aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos, ele diz aqui que ele exerceria o seu poder, o seu esforço 10 vezes mais. Mas você será vencedor pelo poder de Cristo Jesus. Eu quero ler com você, eu vou pegar aqui o meu livro, Desejar de Todas as Nações. Aqui na página, queridos, na página 190, diz assim, olha. A onipotente força do Espírito Santo é a defesa de toda alma contrita. A ninguém que, em arrependimento e fé, haja invocado sua proteção, permitirá Cristo que caia sobre o poder do inimigo. O Salvador se acha ao lado de suas criaturas tentadas e provadas. Com ele, não pode haver coisa como fracasso, perda, impossibilidade ou derrota. Podemos fazer todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. Que promessa extraordinária, que certeza. Nós temos um Cristo que não foi derrotado e que ele está ao nosso lado para não deixarmos também nenhum de nós sermos derrotados. Então, meus queridos, agarre nas mãos de Jesus, segure nas mãos de Jesus, caminhe com Jesus, vive com Jesus, ande com Jesus e você será mais do que vencedor pelo poder da graça de Cristo. Um ótimo dia para você, fique com Deus, é o meu desejo, a minha oração em seu favor. Amém? Até logo.